Amém, queridos? Glória a Deus. Domingo que vem, o que vai acontecer domingo que vem? Glória a Deus. Então nós vamos estar batizando domingo que vem. Todos estão convidados. Amém? Glória a Deus. Amém. Depois nós vamos estar colocando nas redes sociais o endereço. Você, se tiver alguma dúvida, liga para alguém mais próximo, você vai descobrir. Se lá na nossa casa mesmo, por enquanto, uns dias nós vamos fazer em outro lugar, mas por enquanto vai ser lá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16, versos 18 e 19. Queria enfatizar a necessidade de você estar anotando, fazendo anotações. Eu entendo que algumas pessoas não têm, eu pessoalmente não tenho capacidade de anotar. Mateus capítulo 16, eu vou falar o versículo rapidinho. Então, como eu estava falando, nós precisamos de anotar. Por que é que se anota? Porque amanhã nós não lembramos o que nós comemos hoje. Uma bênção, eu não lembro. Desde chega na quinta-feira, eu lembro vagamente do que falei. Se eu começar a pegar no tranco, vai. Aí eu preciso abrir meu iPad ali e olhar. Aí eu sei o que eu falei. Então todos nós temos limitações de guardar isso. Então qual a forma mais fácil? Daqui 5 anos. Deus te lembra essa palavra, você vai lá e estuda ela. A palavra de Deus diz que quando Paulo pregava, amém, queridos? Glória a Deus. Todo mundo feliz, né? Nossa oração está muito alegre, é verdade. Compartilhamos o mesmo sentimento, onde a nossa alegria é a alegria do nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que a gente anota? Para a gente ficar mais fácil da gente lembrar o que a gente está falando. Para a gente chegar lá na quinta-feira e ficar falando de outras coisas, que a gente não tem o que falar, porque a gente não lembra mais. Então, isso não é espiritual, isso é didático. Amém? Então, eu gostaria de ter uns dias de todo mundo com a caderetinha na mão. Não sei que ser uma pessoa assim, que se lembra de tudo. Mas eu acho que são poucos, né? Então, capítulo 16 de Mateus, versos 18 e 19, nós já temos falado por 7 domingos sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo e o que ela representa. Amém? Vamos ler? Diz assim, vamos ler juntos? Pois também eu te digo, você é Deus. Edificarei a minha igreja, porta do ar, não permanecerá. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligar na terra, me desligar na terra. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças por esse momento, amém. Momento onde a igreja, Pai, se congrega, onde a igreja se reúne para estarmos juntos, Pai, reacendendo uma chama do propósito do qual o Senhor nos chamou. Fala os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Com misericórdia, Pai, usa-nos, Pai. Dá-nos facilidade de expressão, tranquilidade, usa-nos por misericórdia. Nós desejar, proclamando toda a mente a estar cativa ao Espírito Santo de Deus. Senhor, prepara, Senhor, nossos corações para receber a Tua palavra, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, nós temos falado vários domingos sobre isso. Sabia que você triste a palavra de Deus de novo em Atos capítulo 5, verso 2. Hoje nós vamos estar falando sobre a motivação correta na qual nós fazemos as coisas.
Sabe, muitas vezes a gente faz as coisas certas com a motivação errada. E isso o Senhor não recebe. Porque as nossas motivações têm que estar alinhadas com o coração de Deus. Nem diz assim: mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. O que é que está falando esse texto? Alguém sabe dizer sobre quem esse texto está falando? Glória a Deus. Esse texto fala de algo que a igreja resolveu a fazer. Essa é a segunda vez que a igreja na igreja daquela época, tinha decidido a vender todas as coisas e depositar aos pés dos apóstolos, para que todos tivessem tudo em comum. Amém? Glória a Deus. Então o que estava acontecendo aqui? Conselho da igreja, e eu não quero adentrar se isso foi certo, se isso foi errado. Isso foi algo que a igreja determinou. A igreja dos nossos tempos determina outras coisas. Mas eu gostaria de me prender no sentido que foi resolvido algo e esse casal premeditadamente fez algo totalmente contrário. A primeira coisa que precisa entender aqui, que ninguém era obrigado a vender as suas posses e depositar aos pés dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Então pode respirar, assim, vai assim, ó. Que você não vai ser obrigado a vender sua bicicleta para depositar. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Nós não vamos tratar disso, vamos tratar a motivação que houve no coração desse casal. Então presta atenção. O problema não é que Ananias e Safira eram ricos. Ninguém ali tinha voto de pobreza. Não foi exigido de ninguém a fazer isso. O problema foi o seguinte: Ananias decidiu fazer parte desse negócio. E uma vez que você se compromete em fazer parte de algo, você é obrigado a cumprir com tudo que você se comprometeu. Por que eu estou falando isso? A palavra de Deus diz assim: seja o Senhor falar o sim, sim, e o não, Não. tudo passar do seu quê? Procedência maligna. Procedência de Lúcifer. Então presta atenção. Antes de você fazer qualquer voto ou se comprometer com alguma coisa, preste bastante atenção no que você está fazendo. Porque muitas vezes a gente quer ficar bonito na vida. Às vezes uma pessoa fica na frente: quem pode fazer isso? Levanta a mão, tá no chefe, vai escapar o tempo. Chega um dia, o que acontece? Vocês lembram da parábola? O pai chamou o irmão, os filhos, falou: olha, eu preciso, aconteceu uma emergência e eu preciso da sua presença aqui. E aquele filho falou: pai, só me desculpa, é algo de emergência e eu já tenho um compromisso. E foi embora. E aí o pai chama o outro irmão e fala assim: olha aqui, presta atenção, estou numa emergência e preciso que você faça isso para mim. E aí o filho está assim: claro. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo, aquele outro filho que diria que não podia, falou: poxa vida, sabe uma coisa, eu posso espremer essas duas coisas.
precisamos ser transparentes nas nossas atitudes e nas nossas promessas. Amém? Então presta atenção. É a segunda vez que a igreja faz isso. Foi uma alternativa que a igreja encontrou de suprir todas as necessidades. Sabe a palavra que o Juninho falou, o Tito falou uma palavra aqui hoje que por muito tempo na minha vida eu não entendia, porque o avarento não entende isso. Melhor ter para dar do que pagar emprestado. Então eu analisava, sempre analisei muito, falei, cara, como é que é melhor ter para dar do que pagar emprestado? Se quando eu for emprestado eu estou no que é do outro, não estou no que é meu. Não demorou muito tempo, eu passei pela escola e depois da primeira guerra do Golfo, eu voltei para os Estados Unidos. E lá o negócio estava difícil. Quando você trabalhava por 2 dias por semana, você estava assim, muito bonito. E por um período de uns 6 meses, eu experimentei na minha carne o que é passar privação. E aí eu pude compreender que a posição de emprestar, de ter como emprestar, é melhor do que a posição do que precisar de estender a mão e pedir emprestado. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Mas o avarento, ele não entende isso. Sabe, aquele homem queria estar bonito no negócio, ele queria estar igual todo mundo, apesar de não ter sido bonito, apesar de não ter sido exigido, ele queria, para chegar lá na frente e entregar. Provavelmente todo mundo estava perto dos apóstolos e dizia, não, está aqui que Deus me deu. E a Bíblia diz que aquele cara chega de Pedro, e Pedro fala para ele assim, presta atenção, cara, você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele cara caiu duro, morto. Não porque ele não compartilhou finanças. Aquele cara poderia ter chegado no apóstolo e falado, eu vendi por tanto, mas quero dar só tanto. Frequentemente, queridos, nós estamos fazendo a mesma coisa. Amém? Verdade? Estamos ou não estamos fazendo a mesma coisa? Eu estava pensando, e com isso não quero minimizar a dor dos escravos, não tem nada, está só tentando entender como é que foi aquele arrancar da África, bruscamente. Se nem, tem um ser humano na terra que compreenda o estupro que isso foi. Deixa bem claro uma vez eu entendi. Você arranca o cara do lugar onde ele viveu, do meio ambiente dele, da família, do seio da família, ele joga num navio, um monte de gente que onde um morre e passa a doença do outro, e talvez chegasse aqui 10, não sei quanta quantidade que chegava, 10, 15%, sei lá. E quando chegassem aqui, tudo era novo, tudo era diferente. Trabalho no ar, não é nem trabalho no ar, o trabalho no ar pode ser normal, mas é uma coisa selvagem. E quando eu vou para a história de Israel, eu vejo um caminho inverso. Deus manda falar com o faraó, deixa o meu povo ir para me prestar um culto. Nem igreja, quem conhece esse texto aí?
E esse povo saiu com mão forte. Estão vendo a diferença? Um foi escravizado, o outro estava sendo liberto. Tomado à força, arrancado de um reino e levado para outro reino. Deixa o meu povo ir para que possa me cultuar. O que acontece quando Faraó fica sabendo disso? Faraó falou assim: esse povo está ocioso. Vamos dobrar a carga horária desse povo. Não basta mais amassar barros e fazer tijolos. Agora eles vão ter de aumentar o seu trabalho. Além de amassar o barro e fazer tijolos, eles vão ter de ir à busca da palha. Porque a palha era algo que se misturava para dar consistência. Agora presta atenção. Quando Deus chama a sua igreja para prestar um culto, e quando nós, através do batismo, falamos para o mundo que nós temos uma aliança com Deus, porque aquela aliança foi selada pelo batismo, nós prometemos a Deus ter uma vida completa de acordo com a vontade dele. É uma questão de reino, presta atenção. A palavra de Deus diz que o Senhor nos arrancou das trevas e nos transportou. E isso, presta atenção, é algo involuntário. Nós fomos transportados. Presta, não é peso nenhum para quem é transportado. Você pega uma parte da bobina em cima do caminhão e ela é transportada. Ela não fez esforço nenhum para chegar. Foi assim que nós aconteceu conosco. Nós fomos transportados, arrancados e transportados, sem força de mão humana. E agora nós somos inseridos através de Cristo no reino de Deus. Amém? Agora presta atenção. Quem passa a ser o nosso Senhor? Somos escravos de quem agora, Deus. De quem? Deus. Fazer outra pergunta. De quem nós somos escravos? Quem é nosso Senhor? Jesus. O que significa ser Senhor? Deixa eu te explicar o que significa ser Senhor. Estou dizendo que todo mundo. Senhor significa, presta atenção, quando a igreja nos primeiros anos, eles tinham muito conflito, porque Nero era chamado de Quírios, Senhor absoluto. Agora presta atenção, quando alguém falar assim, Nero é Senhor, os cristãos falam o quê? Não, Nero não é meu Senhor, Nero é meu rei, meu observador, aquele que lidera, mas Jesus é meu Senhor. Amém? Presta atenção. Por que que Daniel se sujeitou a ir, a entrar, a correr o risco de ser morto por leões, em vez de parar de orar, queridos? Por quê, queridos? Por que que Ananias, aqueles três irmãos, eu posso falar o nome deles da Babilônia, estou trabalhando em lembrar o nome deles aí. Ananias, Misael e Azarias, né? Isso mesmo, né? Glória a Deus. Não é Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso aí foi o nome babilônico, não tem nada a ver com Deus. Presta atenção que coisas erradas que faz na cabeça da gente. Até aprender de novo, ela com uns 10 anos. E aí você passa, profetiza, pastor. Você sabe por
que esses 3 homens sujeitaram ir para a fornalha, em vez de dar uma dobradinha diante de uma estátua do rei. Todos eles tinham algo em comum. Eles tinham Deus como Senhor da vida deles. Bem, Amém. presta atenção. Não terás, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Qual o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda vez que qualquer coisa toma o lugar de Deus na nossa vida, aquilo passa a ser Senhor na nossa vida. Estão me entendendo, queridos? O que determina se alguém é Senhor na minha vida não é o quanto eu chamo Ele de Senhor, mas sim as minhas atitudes. Então, quando quando Daniel, quando aqueles 3 amigos deles se sujeitaram tanto à cova dos leões, ou como ir para a fornalha, aqueles homens estavam testemunhando diante de toda a sociedade que Deus era Senhor na vida deles. Amém. Sabe a segunda questão aí daqueles 3 homens? Saiba tu, velho, que o nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus poderoso. Pode ser que Ele hoje escolha não nos livrar das tuas mãos, da fornalha, mas saiba tu que nem mesmo assim nós nos dobraremos diante da tua estátua. Estava determinado a batalha espiritual. Presta atenção, olha aqui, trazendo para o nosso dia a dia. Quando Paulo, no 12, abre aí, verso 1. Quem pode ler comigo? Capítulo 1 de perdão, Romanos capítulo 12, verso 1. Eu falei Paulo, né? A pensando que Paulo. Falei igual, é Romanos 12, 1. Quem pode ler? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está falando aqui, presta atenção. Pelas misericórdias de Deus, tudo que é sagrado, e veja, os negócios todos assim, que vos apresenteis como sacrifício vivo, que é o que? Nosso culto racional. Quem te obrigou a aceitar Jesus? Ninguém te obrigou a te chamar-lhe de Senhor na sua vida. Ninguém te coagiu, te oprimiu, te imprensou na parede para que você um dia declarasse que Jesus seria Kyrios na sua vida. Amém, queridos? Alguém foi proibido aceitar Jesus como Salvador, Senhor e Salvador da sua vida? Alguém aí? Alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: olha, se você não aceitar Jesus, nós vamos pôr fogo em você, como a igreja católica fez com os judeus lá na Espanha. E aí os judeus começaram a converter ao catolicismo com medo de morrer na beira. Alguém fez isso aí? Não. A palavra de Deus diz assim: nem todo o que me diz
Senhor e Senhor, entrará comigo No reino dos céus. no meu reino. Mas todo aquele que obedece ao que eu falo. Qual o nosso problema? Nós dizemos ser servos do Senhor e o fazemos, aliás, a gente fala isso com muita facilidade. Mas o que é que nós temos? Quando nós fazemos esse negócio de qualquer maneira ou por obrigação. Sabe, se a gente busca a Deus, porque Ele é Senhor na nossa vida, quando a gente começa a se engajar na obra de Deus, ou fazer a vontade de Deus por obrigação, fica um negócio meio mecânico. Eu me lembro que meu pai viajava muito, de segunda a sexta-feira, e aí, sexta-feira à noite ou sábado de manhã, ele está chegando em casa. E aí os meninos ficavam assim, para ver o que o papai trazia, né? Sabe, muitas vezes a gente obedece as coisas porque a gente não entende e nem aprendeu a ter prazer nas coisas do Senhor. Sabe, a palavra de Deus diz assim: alegra-te no Senhor, agrada-te do Senhor, regozije-te nas coisas do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então presta atenção, quando a gente é íntegro, de todo cheio, em nada falto, isso significa integridade completa. Mas na verdade, nós nos distraímos. As coisas desse mundo têm nos distraído. E aí, Jesus deixa de ser Senhor absoluto na nossa vida e passa a ser um Senhor alternativo. Você vê como é que trata o Senhor é Senhor, mas na verdade, quando concorda com as coisas que a gente quer fazer, a gente arrupia e dá glória a Deus, mas quando o pau quebra e a gente é entendido, a gente começa a murmurar. O que acontece, queridos? A gente chega diante do Senhor e a gente entrega algo pela metade. Como Ananias e Safira, a gente não entrega tudo, a gente chega e entrega parte do que é devido a Deus. Presta atenção, você está fazendo isso aonde? Deixa eu te falar uma coisa. Você está fazendo isso diante do Espírito Santo de Deus. Eu não estou fazendo o que eu estou fazendo diante de homens. Eu estou fazendo diante do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor é como os olhos, tem os olhos como chama, que é tudo ver. Deus conhece as motivações do nosso coração. Sabe qual é a distração de Satanás? O que é que Satanás faz? Satanás faz, peraí. Você pode sair para cultuar, mas você só vai até aqui. Como é que Satanás, amigos? Nosso adversário tem tido vitórias sobre as nossas vidas. O que é impedido de nós entregarmos a Deus tudo que lhe é devido? Essa palavra não é devido.
está devendo a Deus isso. Porque Ele é Senhor absoluto sobre a sua vida. Ele é Kyrios. O que Satanás faz? Sabe que Faraó tipifica o diabo, e o Egito tipifica o mundo. O que é que Satanás quer fazer? Qual é a estratégia de Satanás para que nós não possamos adorar a Deus como lhe convém? O diabo começa a nos trazer distração. Você já viu quando alguém está pregando e tem uma criança é criança, tá? Mas todo mundo faz assim, ó. Aí você está fazendo, gente, aqui, ó. Só isso. Sabe, no caso do povo de Israel, o Faraó falou assim: presta atenção, vamos com esse povo está muito ansioso, vamos encher de serviço. Sabe, o cara que converteu lá na igreja, nossa, lá ia estar partilhando comigo. Os avós ou bisavós vieram da África, fizeram magia negra para a Bahia. Aí da Bahia a família foi para o Rio, e era uma família assim muito espiritualista. E aí a função dele como filho mais velho era assumir o centro. E aí quando ele rapou, ia rapar a cabeça a quarta vez para assumir o centro, ele foi para Nova York e converteu-se lá onde a gente morava, lá na Flórida. Mas antes ele tinha permissão do diabo para estar na congregação e cantando o coral daquela igreja. Presta atenção, básica de você. Só que o cara conta para mim, não tem história que eu li, não. Ele tinha permissão para cantar no coral da igreja, e ele deixava. E aí um dia, foi pedir serviço ao cara, e o cara ficou de molho, ele ficou queimado, o cara comprou assim. E aí o guia dele falou para ele assim: mas não, sabe o que eu vou fazer com ele? Passou 3 meses, mais ou menos 3 meses, já veio numa escola. Passou mais 6 meses, já veio mais uma. Passou mais um tempo, deu outro, de tal forma que o cara não podia congregar mais. Estava tão ocupado com as bênçãos de Deus na vida dele, que não tinha mais tempo para Deus, e nem para as prioridades diante de Deus. E ele falou comigo: cara, eu não esqueço, cara. O cara sumiu. Isso que o diabo quer fazer com isso. O diabo quer nos encher de tarefas, de ativismo, para que nós possamos não ter tempo para estar aos pés de Jesus. Essa é a distância. Ele quer te fazer tanto sucesso, você vai fazer tanto sucesso, você vai ser tão bem sucedido, que vai passar tempo, você não vai ter mais tempo para as coisas. Quando você vier entregar o que é de Deus, o que lhe é devido, você vai entregar parte. O que aconteceu com esse cara? Acontece conosco, porque quando a gente fala isso, presta atenção, as pessoas falam assim: pastor, está doido. E eu não estou falando só de dinheiro. Presta atenção. Deus promete a Abraão uma posteridade tão grande. Deus promete a Abraão a igreja. Nós somos a descendência de Abraão. Amém? Amém. Somos a descendência de Abraão. Não somos descendentes de Israel. Somos descendentes de Abraão. Israel não existia quando Deus prometeu a Abraão uma descendência.
finalmente nasce ali o menino. E a Bíblia diz que aquele menino era filho do rico, filho do que não era provável, humanamente falando, porque tanto Abraão quanto sua mulher eram já avançados de idade. E Abraão se embriagou com aquele negócio. Aquilo começou a ficar muito bonito e ele olhava para o filho, para a promessa de Deus, para a posteridade. E aí ele olhava para aquilo e ele achava aquilo muito engraçado. E ele não tinha mais tempo para nada. Até o momento que Deus falou comigo, falou com ele: estou gostando nada do que está acontecendo. Pega esse menino, leva ele no Monte Moriá e sacrifica. Sabe, queridos, muitas vezes aquilo que Deus falou a meu e seu respeito fica maior do que Deus ensina. Sabe, quando a gente fala dessas coisas, é que a gente não gosta de ter bens, tem ninguém que fez negócio de pobreza. Não tem nada de errado também com fazer negócio de pobreza, não é para todo mundo, é para alguns. Nós gostamos de um bom hotel, de um bom restaurante, de um bom carro, de morar numa boa casa, comer boas comidas, de vestir boas roupas, de estudar em bons colégios. Tudo isso é lícito, tudo isso é muito bom, mas no momento, a partir do momento que isso começa a tomar uma proporção maior do que Deus a nossa vida, do momento que isso toma o lugar de Deus na minha vida, que toma o primeiro lugar na minha vida, isso passa a ser chamado, a Bíblia chama isso de idolatria. Deus vai nos chamar para mandar a gente subir o monte de sacrifício, o monte de Moriá. Nós vamos ter de abordar o jumentinho, colocar a lenha, chamar a promessa de Deus e falar para ela: presta atenção. Você não pode tomar o lugar de Deus em mim. Nossa vida como cristão, nossa caminhada, uma caminhada de cruz. Nós não podemos entregar a Deus parte do que é devido. Sabe, quando Isaac e Abraão começam a caminhar, e eles vão com os servos de algumas pessoas, trabalhadores, que trabalhavam com eles, chegou um momento e falou: daqui para lá sou eu e o menino. Sou eu e a bênção, sou eu e a promessa, só vai subir nós dois. Lugar de entrega, queridos, todo. Lugar onde a gente chega para prestar culto.
de Ananias e Safira? Primeiro que o cara era avarento, amava o dinheiro, e o dinheiro era com Deus na vida. Segundo, o problema que Ananias tinha era a hipocrisia. Porque o avarento, que fala que é avarento, pelo menos ele somente é um avarento. O problema é quando a gente tem dualidade de vida. A gente tem duas personalidades, quando a gente tem duas vidas. Quando a gente não é coerente à nossa pregação. Ele era avarento, amava o dinheiro, não cria no que estava sendo pregado, não cria em nada daquilo, mas ele não era transparente, ele não tinha coragem. No meu entendimento, deixa eu dizer uma coisa, foi um erro grande da igreja. Não precisa falar isso, se você continuar lendo, você vai ver grupo fundizado. Errado. Eram homens querendo fazer o melhor, que não funcionou. Talvez Ananias estivesse correto, não no sentido de reter o perdão de Deus. Talvez ele estivesse analisando tudo corretamente, que aquilo não era o correto de ser feito. Já pararam para pensar? Mas o problema de Ananias, ele não tinha a coragem de confrontar o que estava sendo feito. E ele queria ser dado como bonzinho. Sabe, Deus? Deus quer nos levar a um lugar aonde eu e você entregamos tudo que lhe é devido. Uma vez feito de Jesus Rei sobre a nossa vida, tem direito de governo sobre a nossa vida. Quando nós levantamos as nossas mãos, ou quando nós nos decidimos a batizar ou a filiar na congregação, nós temos a obrigação de obedecer o regimento interno da congregação. Tudo que a gente faz menos do que aquilo é entregar a Deus parte somente do que lhe é devido. Porque uma vez que nós nos comprometemos com algo, nós estamos obrigados a obedecer. Sabe, o Senhor tem nos chamado para fazer algumas coisas na cidade. E todos nós somos convocados a trabalhar. Quanto é que eu dou, pastor? Qual é a minha parcela? Você vai dar a sua vida. Sabe, a questão da oferta não é se você entrega um carneiro ou um parzinho de rolinhos. O problema de Ananias e Safira é que eles tinham um cordeiro para ser entregue. Entregaram um casalzinho de rolinho. E isso é pecado. Todas as vezes que eu e você não damos o nosso máximo
nosso 100%. Nós estamos depositando aos pés do Senhor, não aos pés do homem. Somente parte do que lhe é devido. E esse não é um problema só aqui na vida. Esse é um problema atual de cada um de nós. Sabe, quando Jesus começa a falar dos talentos, ele conta a história do Senhor, que ele viajou e ele depositou alguns talentos nas mãos de alguns. E aí ele depositou em todos. A um ele depositou tantos talentos, a outro tantos talentos. E a um, esse último, ele depositou um talento. E a Bíblia diz que esses talentos foram depositados de acordo com a capacidade que cada um tinha. Agora presta atenção. O reino de Deus não é lugar para a ociosidade. Todos nós temos capacidades. Todos nós fomos criados com um propósito, com um chamado. Sabe, quando Paulo chama de uma forma, desenvolva o dom que há em ti. O que ele está querendo dizer? Que não basta ter um dom natural, ou não basta ter um dom que alguém te impôs mãos, no caso de Timóteo, né? Foi por imposição de mãos em oração. Cada um de nós foi capacitado por Deus com aptidões. E cada um de nós tem a responsabilidade, não só de exercer isso, mas como ter prazer em exercer isso. Né, igreja? Uma coisa é você desenvolver algo que tem. Outra coisa é você amar o que faz. Estava conversando com a Esther. Já foi para Belo Horizonte, lá para o FMG, está na época de ouvir as profissões, aquele negócio todo. E ela falou comigo assim: cara, é muito difícil arder algo no coração da gente. Eu nunca vi isso. Né? Eu disse: não, mas isso não acontece, você é muito doido. Você vê no cinema, você pensa que a vida é assim. Cada um tem um veio assim, você vai, e aí chega um momento que você desenvolve, fala: gente, é isso mesmo que eu gostaria. Às vezes a pessoa faz 2 faculdades, 3. Não existe garantia. Sabe o que tem que existir no nosso coração? Um desejo de servir a Deus com os nossos dons, um desejo ardente de fazer parte desse negócio, de contribuir com deixar a nossa marca, não para que a gente seja conhecido, mas para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Tem um amigo, na verdade, eles foram os discipuladores da igreja quando ela se converteu. O pai era da Marinha, era o secretário da Marinha,
na metade do curso, ele já tinha visto que ele não dava para ser engenheiro. Na época, computação, esse negócio era muito raro, muito vago. O camarada terminou o curso, voltou, fez outro curso, outra faculdade, porque ele tinha a consciência que ele precisava marcar essa geração com a profissão dele. Sabe, muito mais do que fazer. Parece irônico, porque às vezes a gente precisa falar para uma pessoa assim: aguenta firme aí, não está na hora ainda, calma. Parece até que a gente está contradizendo o que a gente quer. Mas muito mais do que fazer, está em amar fazer a vontade de Deus. Amém. Muitas vezes a gente se envolve com um monte de coisa. A gente esquece da nossa vida pessoal com Deus. Então presta atenção. Todos nós temos pelo menos um talento que pode ser desenvolvido para que o reino de Deus seja estabelecido. Sabe, a minha oração é que você, como aquele menininho dos peixinhos da multiplicação dos pães e do peixe, coloque isso que você tem aí à disposição do reino. Pode ser que ninguém vai ouvir isso não. Pode ser que ninguém, você nunca saia na televisão. Pode ser que ninguém saiba que você seja. Não importa. Você não está fazendo isso diante de homens. Você está fazendo isso diante do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Nessa noite, para terminar, gostaria de te incentivar está buscando de Deus. Está gastando tempo aos pés do Senhor. Sabe, que exista no seu coração um desejo ardente de agradar ao Pai em todos os seus caminhos. Pode ser que você não tenha claro o que é que Deus tem para você. Pode ser. Bem provável que você tenha dúvidas quanto ao seu chamado. Eu queria te dizer uma coisa: isso não importa. O que importa é a motivação que está dentro do seu coração. Amém? Deus quer que nós façamos diferente. Deus não quer que você faça as coisas que o outro está fazendo. Deus não quer que você faça as coisas que o pastor te chamou a fazer. Deus não quer que você faça as coisas que o Reginaldo te mandou a fazer. Deus quer sim que exista em você um desejo de agradar o coração do Pai.
Amém. O Senhor pode pegar isso mais simples que você pense que seja. Sabe quando Deus chama Gideão, a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor chega para ele e fala assim: chamei de filho do homem, chamei de corajoso, né? Deus chama a gente pelo nome, sabe disso? E aí Gideão vira com o anjo e fala: eu, valoroso? Presta atenção na minha realidade. E aí o anjo fala para ele assim: valoroso. Pode ser em sua autoestima, se ele baixo. Mas é o Senhor que ele chama. Amém. É o Senhor que vai te tirar de trás das malhadas. É o Senhor que te escolheu, que te conhece antes que os seus ossos fossem formados na barriga da sua mãe. É o Senhor que te chamou pelo nome. O que é que nós temos que fazer? Sabe, Jesus tinha que operar um daquele botão. E aquele menino colocou à disposição do mestre tudo que ele tinha. Pode ser que o meu tudo, o seu tudo, não seja muito representativo. Isso não importa. Deus é especialista em operar milagres. Mas Ele requer que eu e você deposite o nosso tudo aos seus pés. Porque isso lhe é de direito. Baixa a sua cabeça. E é por isso que o Senhor não vai aceitar nada menos do que o nosso tudo. Vamos estar orando. Coloca a sua vida diante de Deus. Comece a confessar a sua limitação diante do Senhor. Às vezes você está como Gideão. Às vezes você está como Moisés. Deus chama Moisés. Moisés fala assim: o teu servo é pesado de língua. Deus é especialista em mudar nossas circunstâncias. Pai, nós te damos graças do teu grande amor, Senhor. Deus, existe um desejo muito grande no nosso coração de sermos ferramentas afiadas, flechas na mão do valente. Transforma, Pai. Cria em nós, Pai. Muda o nosso caráter, Senhor. Mexe nas nossas motivações. Oh Deus, nós queremos entregar o nosso todo, Senhor. Nosso completamente tudo que temos e somos. E em fé, nós queremos te dizer essa noite: usa o Senhor. Só que estão os nossos peixinhos, os nossos pães, que estão as nossas aptidões.
Oh Deus, não permita que o diabo venha nos distrair com as coisas desse mundo, com as palhas desse mundo, Pai, com os pseudos bênçãos desse mundo. Oh Deus, porque Maria escolheu a melhor parte, Pai. Nós queremos sentar aos seus pés, Pai. Não nos importa as coisas desse mundo. Nós não temos mais parte desse mundo. Nós não servimos, nós não nos moldamos a esse mundo. Nós não nos conformamos, nós não tomamos mais a forma desse mundo. Nós não servimos desse mundo. O Senhor nos tirou, nos arrancou, nos transportou. Fomos tirados. Se não nos amasse o teu reino. Porque muitas vezes, Pai, depois de arrancados, nós não amamos onde estamos. Nós não amamos a quem pertencemos. Nós não somos de todo, por um todo do Senhor. E isso nos leva a nos arrependermos. A palavra diz que nós fazemos parte do teu reino. Que o teu reino venha sobre nós. E que o teu reino também só venha através de nós, Pai, e alcance a outros, Pai. Para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado pela tua palavra. Dá-nos uma semana, Senhor, abençoada, cheia de oportunidades, Pai, para testemunharmos teu grande amor. Amém. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor, pelos homens, pelas nossas atitudes. Amém. Em nome de